E para nós que ficamos, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11. O Evangelho de Jesus segundo Lucas. Lucas 11, capítulo 11, versículos de 5 até o versículo 13. Amém? Diz o seguinte: então lhes disse: suponha que um de vocês tem um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que pede. Eu digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de você, se o filho lhe pedir um peixe, no lugar disso lhe dará uma cobra? Tem algumas tradições que diz pão e cobra. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Graças a Deus pela sua palavra. Fecha seus olhos, em nome de Jesus. Pai Santo, estamos na sua presença como cantamos. Não porque estamos num lugar santo, mas porque estamos prostrados diante do Senhor. Queremos ouvir a sua voz. Queremos ser transformados pela sua voz. Para que tudo isso, Senhor, glorifique o nome acima de todo nome. O nome de Jesus. Amém. Pergunto: quantas vezes devemos insistir em alguma coisa? Quantas vezes devemos insistir em algo que fazemos? Quantas vezes devemos insistir na abertura de um negócio, por exemplo? Quantas vezes devemos insistir num trabalho onde as coisas não vão bem? Quantas vezes devemos insistir, perseverar num casamento que está difícil de ser ajustado? Quantas vezes devemos insistir com um filho que tem tido problemas, por exemplo, com álcool, com droga? Quantas vezes devemos insistir a restaurá-lo, a buscar ajuda? Quantas vezes devemos insistir conosco, buscando sempre ficar livres do pecado? Existe um número para isso, para você? Na sua vida existe um limite? Existe uma deadline? É até aqui que eu vou. Passou aqui, não vou mais. É do ser humano insistir. É de um ser humano, à luz de Deus, à luz de Cristo, ser persistente. Continuar. Buscar. Existe uma parábola judaica que diz que um rabino já no leito de morte, um rabino muito famoso na sua região, em Israel, está morrendo, está no leito de morte. E seu aluno preferido, seu melhor aluno, está com ele no leito de morte. E esse aluno pergunta: Moshe, quando você estiver diante do Criador, o que o Senhor perguntará para ele? Fará perguntas para ele a respeito da criação, por exemplo?
Sim, eu farei perguntas a respeito da criação. Eu tenho muita curiosidade da forma com que o Senhor trabalhou e trabalha. E o aluno continua: Moshe, o senhor acha que o Criador te perguntará alguma coisa? O senhor acha que o Criador lhe perguntará, por exemplo, Moshe, por que você não foi como eu, perfeito? Aí Moshe responde para o aluno: eu não estou preocupado com essa pergunta. Essa pergunta eu terei dificuldade de responder, mas todo mundo terá dificuldade de responder. Eu estou preocupado se ele me perguntar: Moshe, por que você não foi Moshe? Por que você não foi aquilo que eu te criei? Por que você não foi a imagem e semelhança que você deveria ser? Moshe, por que você não foi autêntico? Por que você não foi seguro naquilo que eu desenvolvi em você? E a persistência, a insistência, é parte daquilo que o Senhor desenvolve em mim e fez de mim quando me criou. Eu deveria ser um ente insistente, permanente, até mesmo coerente, porque vem de Deus. Vem de Deus essa busca. O Senhor Jesus, em Lucas 9, verso 62, vai falar: não é digno de mim quem olha para trás, quem larga do arado e olha para trás. E eu visualizo esse texto, e eu tenho o costume de tentar visualizar as coisas, eu sou meio visual. Eu visualizo um trabalhador que está na frente da sua casa, arando o seu terreno. Mas ele está à frente da sua casa num campo que vai longe e que tem muita coisa a ser feita e que o começo é próximo da sua varanda. Ele fala assim: não é digno de mim aquele que quer olhar para casa, para dentro dos seus, da sua família, e esquecer do arado, esquecer do serviço à sua frente. Não é digno de mim a falta de persistência no reino mediante uma segurança em qualquer outra coisa, pode ser na minha família. E eu tenho a desconfiança de que somos assim. Preferimos os nossos. Somos coerentes à nossa casa, à nossa família. Você vai orar na hora do almoço, você fala: Senhor, obrigado por essa mesa. Obrigado por essa família. Que não nos falte nada. Que a minha viagem seja tranquila na ida e na volta. Quando eu entendo que o Senhor Ele quer que a gente avance, insista, vá para cima num reino que há muito que ser feito. Como quem está insatisfeito. Mas insatisfeito não no sentido de insatisfação com a vida, se tornando uma pessoa avarenta, gananciosa. Mas insatisfeito no sentido de tem muito o que ser feito. Isso que eu fiz até agora não basta. Eu preciso perseverar. Então, na abertura, para quem está abrindo uma empresa, um negócio, o que eu fiz até agora não basta. Ah, mas eu já quebrei, eu vou parar. Se você perguntar para qualquer empresário de sucesso, dificilmente você vai ver um que não quebrou aí menos de 3 vezes, para enfim achar um negócio que deu certo. Nikola Tesla, aquele que desenvolveu a tecnologia da corrente alternada e aperfeiçoou ela, levou 10 anos para esse aperfeiçoamento. Você imagina se Nikola Tesla tivesse parado no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Não, o que tá feito aqui tá bom. O que está desenvolvido até agora tá bom. E eu não continuo. No meu casamento eu já tentei demais.
Já tentei demais. Olha, eu tentei isso, eu tentei aquilo, aquilo outro. Já conversei com o pastor Edson, com o pastor Tiago, já conversei com o psicólogo. Ó, sinceramente, para mim não dá mais. Vou parar por aqui. Já tentei, já fiz minha parte. Já tá bom o que eu fiz, já desenvolvi o suficiente. Qual é o limite? Até onde eu vou? Olha, com meu filho, eu já tentei de tudo. Você me desculpa, mas a partir de agora é com ele. Desde que nós lemos, o Senhor Jesus, o Evangelho de Lucas, ele é sequencial. Então, é correto a gente afirmar uma sequência de acontecimentos. Então, o que está acontecendo próximo disso do texto que a gente leu é, o Senhor primeiro envia os 72 discípulos de 2 em 2 em todas as casas da cidade do reino de Israel, da nação de Israel. Ele envia de 2 em 2 para propagar o reino, para falar da mensagem das boas novas, para falar do evangelho. Em seguida, ele vai estabelecer o que é o próximo. Ele vai falar a parábola do bom samaritano, onde ele é questionado, o Senhor Jesus é questionado, quem é meu próximo? E aí o Senhor Jesus responde, olha, havia ali alguém ali na estrada, o machucado, muito mal, passou ali um sacerdote e passou reto. Passou ali um levita e atravessou a rua, deixou ele para lá. E a pessoa toda ensanguentada ali porque foi vítima de um assalto. Deixa ele para lá. Enfim, passou um samaritano. Alguém cujo Israel, o judeu, não gostava. Existia até uma fala pejorativa que é mulher, cachorro e samaritano tem o mesmo valor. Uma fala pejorativa extremamente preconceituosa no templo. Então, um samaritano passa e vê. O samaritano passa e vê e se adivinha. Ele para, ele pega, ele cuida, ele coloca dinheiro, ele leva num estabelecimento ali para ser cuidado, ele deixa dinheiro, segue a viagem, na volta ele confere ali se está tudo bem. E o Senhor Jesus pergunta, quem que foi o próximo desse que estava machucado? Quem que foi o próximo do samaritano? Ah, foi ele. Quem foi o próximo do machucado? Foi o samaritano. Gente que vocês não gostam. Então Jesus estabelece quem é o próximo. Quem é aquele a qual eu devo olhar, que eu devo estender minha mão, que eu tenho que buscar. E aí termina disso, Jesus ensina os discípulos a orar corretamente. E isso é muito importante, porque também desconfio que a gente não aprendeu tudo que devia aprender quando o assunto é orar. Jesus vai estabelecer, quando vocês forem orarem, orem no coletivo. Quando vocês forem orarem, lembre mais do que está acontecendo ao seu redor do que com você mesmo. Por isso, quando você for orar, não diga meu Pai, diga nosso Pai. O Pai é nosso. Santificado seja o seu nome em nós, como comunidade. Seja feita a sua vontade. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade aqui onde nós estamos, da mesma feita que a sua vontade é feita no céu. O pão nosso, não o meu pão da minha casa, o pão nosso, dai hoje, dai amanhã, da mesma forma que o Senhor deu ontem, antes de ontem. Perdoa os nossos pecados. Da mesma forma que nós perdoamos os pecadores que se interagem conosco. Não deixa a gente pecar. Não deixa a gente cair. Livra a gente do mal. O Senhor Jesus ensina aos discípulos. E por fim, chega no texto que a gente leu, onde o Senhor Jesus ensina a respeito da insistência. O Senhor Jesus vai ensinar a gente a insistir. Mas não só nesse texto, é de bom tom, quando a gente for criar algumas afirmações, verificar se essas afirmações estão em outros lugares. A gente aprende isso
na faculdade de teologia. Existe apoio nesse texto? Existem outras conversas a respeito disso? E se você se lembra bem, em Lucas capítulo 18, o Senhor Jesus vai explicar exatamente isso, que é a parábola do juiz iníquo. Ou na sua Bíblia pode estar da viúva, parábola da viúva necessitada. A parábola da viúva necessitada ou do juiz iníquo é sobre uma viúva que tem uma causa a ser julgada. E ela precisa dessa causa para viver. E esse juiz, ele demora. A gente fala celeridade, né, no corpo jurídico, pastor, é isso? O juiz não tem celeridade com a causa dela. E o Senhor Jesus vai falar assim, essa mulher, ela vai até esse juiz, batendo palma na casa dele, de tempo em tempo, dizendo, julga a minha causa, eu preciso disso. E esse juiz sempre falando, vai embora, faço isso quando eu puder, quando eu quiser. Até que certa vez esse juiz fala, tá bom, eu vou julgar a tua causa. Você já está me incomodando demais. E aí Jesus ensina a mesma coisa que ensinou em Lucas 11. Insista, não deixa. É daquilo que Deus fez na minha vida e na sua vida, insistir. Eu, se sou reconhecido como um cristão, como um agente do Evangelho, um agente da graça, preciso necessariamente ser reconhecido como gente que não desiste, gente que persiste, gente que continua, gente que não abre mão daquilo que não pode ser aberto mão. Você crê assim? E aí a gente vai ler um texto, algumas lições a respeito de coisas que não podemos deixar de insistir. No texto, verso 8, vai dizer assim, eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe pão, por ser amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisa. Insistir com o outro. Insistir na relação com o outro. Jesus está nos ensinando. Jesus vai dizer, por ser amigo, talvez não levante. Ele está falando de nós, irmão. Por amor, talvez não aconteça. Por isso, persista, para que no grito você consiga. Irmão, tem que ir de qualquer jeito. Tem que funcionar. Quando o assunto é teu irmão, tem que funcionar. Porque senão a gente não pode ser considerado discípulo de Jesus. Essa semana eu vi um videozinho enviado pelo senhor Antônio para mim, que tinha uma quadra e alguns adolescentes, pré-adolescentes, devia ter uns 10 a 12 anos, jogando basquete nessa quadra. E ele olha, e um desses adolescentes que está jogando basquete com os amigos, olha de canto e vê um adolescente da mesma idade, porém na cadeira de roda. E no dia seguinte, jogando basquete também, a mesma coisa, olha aquele pré-adolescente ali olhando na cadeira de roda. Aí no outro dia, esse pré-adolescente foi sair da sua casa e tinha uma bola de basquete na varanda. Esse de cadeira de roda. Ele foi sair de casa e viu uma bola de basquete na varanda. Então ele pega essa bola de basquete, coloca no seu colo e vai com sua cadeira até onde ele tem ido todos os dias ver os adolescentes jogando basquete. E quando ele chega na quadra, todos aquelas pessoas que estavam na quadra jogando basquete, ele via, agora estava como uma espécie de cadeira de roda. Tinha uns que estavam numa motoquinha, tinha outro que estava numa cadeira, aquelas cadeiras de escritório que tem rodinha e amarraram assim na perna. Outro tinha um carrinho ali parecido com um carrinho de rolemã. E agora todo mundo ia jogar basquete com esse. Só que agora todo mundo igualado a ele. Insistiu em acolher, insistiu em incluir, em trazer para perto. Irmão, a gente precisa muitas vezes até gerar um pouquinho de sacrifício, sair um pouquinho da nossa zona de conforto para que outros
sejam acolhidos na nossa vida. Para que a gente continue, para que o nosso casamento, para que nossa amizade, para que aquele irmão que já te maltratou continue na sua relação, precisa muitas vezes ser sacrificial isso, irmão. Precisa amarrar nossas pernas numa cadeirinha de roda para brincar junto. Jesus, em algumas vezes, ele desceu na altura da pessoa que precisava de ajuda. Ontem a gente estava, eu, pastor Edson, o presbítero Danilo, estava num concílio do presbitério de Maringá, onde anualmente a gente se reúne, e um dos irmãos, ele estava ali num sermão de prova para ser qualificado, ser ou não ordenado, foi com a graça de Deus ordenado. Ele levou no seu sermão de prova e ele levou o texto onde o cego Bartimeu estava à beira do caminho e o Senhor Jesus estava passando. E de tanto que o cego Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Falava uma vez, falava duas, até dizerem para ele, fica quieto aí. Não, ele gritava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Até o ponto que Jesus para. E esse irmão falou uma coisa que chamou muito minha atenção. Esse que estava trazendo a mensagem. Ao parar, Jesus está igual ao cego. Está parado. O cego que estava à beira do caminho. Jesus para. Agora estamos colocados no mesmo lugar. Estamos no mesmo ponto. A gente vai ver isso também quando a mulher adúltera é pega em adultério e trazem ela na frente ali aos pés de Jesus. E você já conhece o texto. Jesus abaixa para falar com ela. Irmão, esse é o movimento necessário. Ficar face a face. Ficar na mesma altura. Irmão, muitas vezes quando pecam contra você, você fica grandão demais. Você fica santo demais. Na hora que essa pessoa vem te pedir perdão, muitas vezes você não perdoa e eu não perdoo porque acha que eu sou melhor que ele. E não somos, irmão. Precisamos insistir nas pessoas. Quando eu não perdoo, irmão, eu estou me colocando num ponto acima dela. O Senhor Jesus não fez isso, irmão. Precisamos insistir em permanecer. Precisamos insistir nas nossas relações. É claro que se você estiver numa relação onde está tendo violência, vem falar com a gente. Nós temos ferramentas para cuidar de você. Não estou falando, fecha os olhos e segue, não. Mas, irmão, se você estiver bem, se você estiver em segurança, permaneça, fique, não vá, perdoe. Você também é pecador e também precisa de perdão. Muitas vezes o Senhor Jesus vai dizer, pela amizade não vai, tem que ser no grito. E a gente precisava ser pela amizade, acordar, descer. Jesus fala, por ser seu amigo não vai descer, mas pela importunação. Irmão, importune. Permaneça. Quando o assunto é o outro, permaneça. Amém? O verso 11 vai dizer, vamos ler o verso 11. Qual pai no meio de você, se o filho pedir um peixe ou um pão, no lugar disso lhe dará uma cobra? Insistir na busca pela sua identidade. Persistir na busca de encontrar a sua identidade. Aqui, eu queria te levar em alguns textos. Você não precisa abrir. Eu queria levar você ao texto de Números, capítulo 21. Pela redondeza do verso 9, principalmente. Em Lucas 21, você vai ver Deus estabelecendo uma serpente de bronze. Uma serpente que brilha como fogo, por causa do bronze no deserto. E todo aquele que é picado por uma serpente, ao olhar para a serpente de bronze, ficará curado ou permanecerá vivo, dependendo da sua versão da Bíblia. E eu queria levar você aqui ao motivo ao qual Moisés diz que Deus manda serpentes para o povo.
O povo precisa de uma serpente de bronze ao olhar para ela e ser curada, porque Deus envia serpentes porque o povo murmura, não é isso? E é claro, o povo de Israel murmurou demais, murmurou por uma série de motivos. Mas quais os motivos que você tem a prontidão na sua cabeça? Quais foram os motivos a qual o povo murmurava? Fala mais alto aí. Comida. Moisés, não tem comida. Aí Deus descia o pão do céu, o maná. Aí o povo comia pão. Moisés, não tem comida, só tem pão. Daí Deus enche de codornizes. O texto fala que já não tinha mais lugar para codorna. Tinha gente saindo codorna, vomitando codorna. O texto fala. Moisés precisa de comida. Moisés não tem água. Irmãos, o povo era complicado. Mas deixa eu perguntar para você, a gente é melhor? A gente tem que colocar as coisas, né? A gente tem que colocar no lugar do pecador. É isso que eu estava falando agora. A gente é melhor? Porque assim, a gasolina está cara, a gente reclama com quem, pastor? Com os governantes. E tem que reclamar mesmo, tá certo. O dólar está caro, bateu 6, governante. Não tem os direitos bem estabelecidos, lá, ó, já tirou da educação. E tem que reclamar mesmo. A rua está muito esburacada, lá, ó, prefeito, ó, fica fazendo yoga. Não é isso que a gente faz? Irmão, a gente é igualzinho. Não fica olhando para o povo. O povo de Israel, a viagem deles era de alguns dias, não é isso? Você aprendeu junto comigo que era viagem de alguns dias e demoraram 40 anos. Irmão, eu acho que eu ia levar uns 120. Fácil. Porque eu ia reclamar de tudo isso que eles reclamaram aqui e mais um pouco. Ia levar uns 120 anos no deserto. Bom, não é 40, não estava bom, portanto que eu reclamo. Minha pergunta, será que você não? E aí o pastor Marcos Botelho, pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele traz um ensinamento muito interessante. Ele fala que Moisés, ele utiliza de uma ferramenta chamada antropopatismo. Eu vou te explicar quando ele faz isso, tá? Eu vou explicar aqui que é antropopatismo e depois eu explico o que Moisés faz com esse palavrão. Antropopatismo é eu projetar em algo não humano, depois eu vou dar exemplo, você vai entender. É projetar em algo não humano características humanas. Eu projetar em algo não humano características humanas. A maioria de vocês estava lá na chácara do meu pai, num churrasquinho, lá quando a gente estava naquele processo de unificação, certo? Eu tenho um cachorrinho bem peludo, o Lewis, que eu levo ele lá para correr e ficar bonzinho. Só que para não pegar aqueles carrapichos, porque depois dá muito trabalho tirar esse carrapicho, inclusive leva mordidas, o que a gente, eu e o Rosemary, faz? Coloca uma roupinha de soldado nele. Uma roupinha lá que a gente comprou de soldado, porque é muito mais fácil tirar a roupinha e tirar os carrapichos da roupinha do que dele, pelo menos eu não levo mordida. É só para ser prático. Mas quando você olha para ele com roupinha, o que ele parece? Um soldadinho, uma criança. Jogar para algo não humano características humanas, entendeu? Quando eu falo com a Rosa, tem as irmãs que falam assim, quando você fala coisas bonitas para a Rosa, ela fica mais vermelha, fica mais bonita, fica mais formosa. Aí quando você fica falando coisas ruins perto da Rosa, ela vai lá e murcha. Você está jogando para a Rosa sentimento que é de quem? Humano. O nome disso é antropopatismo. Todo mundo entendeu o que é esse palavrão? Antropopatismo é isso. Moisés usa de antropopatismo quando ele fala assim, Deus se arrependeu de ter criado o humano. A gente sabe que Deus não se arrepende. É jeito de falar. É antropopatismo. Eu vou jogar para Deus coisas que é minha, na verdade. Deus tentou me matar. Você lembra? Quando Moisés fala que Deus tentou matar Moisés, e se não fosse a esposa fazer ali a circuncisão na base da pedra ali, Deus não tenta nada, né, irmão? Se Deus quiser alguma coisa, ele vai lá e consegue. Então é figura de linguagem. Então, quando o texto fala que Deus castiga a comunidade o tempo todo, Marcos Botelho diz que ele está usando de figuras de antropopatismo.
figuras de pais para com o filho. E por que que faz total sentido? Porque o Senhor Jesus vai explicar o seguinte aqui em Lucas 11, verso 11. Lucas 11, verso 11. Que pai que o filho pedindo pão, pedindo peixe, dará uma serpente em seu lugar? Você fica com quem? Com Moisés ou com Jesus? Vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas, você acha que Deus vai dar coisas ruins? Então Jesus está ensinando a respeito de Deus. Moisés não está errado, irmão. Eu não estou dizendo que Moisés está errado. Moisés tem uma relação com Deus na medida do possível dele. É como se estivesse vendo Deus no meio de uma fumaça, que mal dá para ver o que está lá no meio. É como se estivesse vendo Deus através de um vidro totalmente sujo ou despedaçado. Você vê alguma coisa, mas a imagem não fecha. Toda a Bíblia vai mostrando Deus gradativamente. Então você pega ali o Velho Testamento inteiro, num quebra-cabeça aí de 10 mil peças, o Velho Testamento inteiro teria ali umas 50 pecinhas, irmão. Aí vem Deus e encarna, vira gente, monta o quebra-cabeça inteiro, todas as 10 mil peças. Jesus é Deus, amém? Jesus é a figura perfeita de Deus. Então, Jesus está dizendo para esse povo: vocês têm uma relação desgastada com Deus que vocês sequer conhecem. Deixa eu falar quem que é o Deus de vocês. O Deus de vocês é Pai. O Pai de vocês, por vezes é bom, por vezes é mau. Deus é bom. É o único que é bom. E o Pai de vocês quer que vocês reconheçam Ele como Pai. Porque quando você reconhece Deus como Pai, você sabe quem você é. E tem muita gente que desistiu na busca da sua identidade, porque não reconhece Deus como Pai. E para você saber quem você é, o pecador que você é, a bênção que você é, a mulher brilhante que você é, o homem brilhante que você é, você só vai conseguir ver coisas boas a seu respeito quando você olhar para Deus, ver o que Ele tem para te dizer. Como um pai tem muito que para dizer para um filho. Quando eu reconheço Deus em Pai, eu me reconheço como filho. Quando eu me reconheço como filho, a minha vida funciona bem. E para a minha vida funcionar bem, a minha identidade de filho precisa ser buscada. Irmão, a gente precisa insistir nessa busca. Insistir nessa busca de sermos filhos. Não parar nessa busca de sermos reconhecidos como filhos. O Senhor Jesus vai dizer: vocês dão coisas ruins para você, boas para os seus filhos e são maus. O Pai de vocês dá coisas boas para vocês. Não desista de ver Deus como Pai. Em especial você que teve problema com o Pai. Não teve uma relação com o Pai saudável. Você é irmã, você é irmão. Você precisa reconstruir uma imagem de um Pai bom. E você vai fazer isso olhando para Deus e reconhecendo nele o seu Pai. A gente precisa abordar esse tema muito mais vezes ainda. Essa é só, quem sabe, a primeira dessa provocação. Mas nós vamos continuar cuidando da nossa vida, insistindo na nossa vida, buscando a nossa identidade como filho de Deus. Amém? E para terminar, o verso 13. Verso 13 vai dizer assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Dará o quê, irmão? Devemos insistir na nossa busca, uma relação com Deus espiritual, ouvindo o que o Espírito Santo tem para nos dizer, irmão. A gente muitas vezes, a gente que fala a igreja reformada, muitas vezes fala pouco
sobre o Espírito Santo. Tem uma banda irlandesa chamada U2, que tem uma música que é cristã, que fala: eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. E essa música ele fala: eu subi aos montes, eu fui em tudo que é lugares, eu conheci mulheres bonitas, mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. E a busca dessa pessoa que canta é a busca pela relação com o Espírito Santo de Deus. A busca com a relação com Deus devida. Então a gente aprendeu não abrir mão do outro, não abrir mão das nossas relações. Depois a gente aprendeu não abrir mão, insistir na busca da nossa identidade. Agora eu estou dizendo, não abrir mão da sua relação com Deus. Não abrir mão de uma vida a qual Deus se agrada. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é aquele que me move numa vida possível diante de Deus. A gente tem vivido em épocas, irmão, que a relação com Deus, a relação contra o pecado está sendo muito pejorativa, para não dizer outra coisa. Está sendo abandonada. Então a gente vê gente dentro da igreja, da mesma forma que a gente vê gente fora da igreja. O sujeito conheceu hoje, vai ver, já está na cama com a pessoa. E a gente vê isso dentro da igreja. Buscando uma vida de lascívia, de prostituição dentro da igreja. E é verdade, eu já disse aqui que a igreja tem muito assunto para tratar. E não é só assunto de sexualidade. Parece que a igreja leva mais a sério as relações, pecados sexuais. Mas, irmãos, a gente precisa olhar para isso também. Ou a gente decide viver na presença do Espírito Santo, ou a gente não pode ser reconhecido como agente da graça, como discípulo de Jesus de Nazaré. Se a gente não insistir na luta contra o pecado, irmão, o mundo não reconhecerá você e eu como discípulos de Jesus. A luta contra o pecado é uma luta real. Claro, a gente não vai se tornar aquele tipo de cristão que só fala o que não pode. C.S. Lewis, em um dos seus livros, Como Ser Cristão, ele diz: se o mundo te reconhecer somente com aquilo que você diz que não pode, ele está reconhecendo Jesus? Então o evangélico, em especial, é reconhecido como aquele povo do não pode. Se as pessoas na rua, no seu trabalho, na sua escola, fizer tudo o que você fala, não pode tal coisa, então tá, não faço. Não pode aquilo, não faço. No final do dia, essa pessoa conheceu Jesus? É uma provocação que C.S. Lewis faz em seu livro Como Ser Cristão. Ser cristão é muito mais que isso. Ser cristão é viver a vida que Deus queria que eu vivesse. É não eu ser Deus, é eu ser eu segundo Deus. É ser a pessoa que Deus criou. A pessoa que Jesus regenerou. Não uma pessoa caída, uma pessoa regenerada. O Senhor Jesus regenerou você e eu na cruz do Calvário com seu sangue, e já já nós vamos celebrar esse sangue derramado através da ceia do Senhor. Irmãos, não podemos relaxar com o pecado. Casamentos estão acabando porque a santidade do casamento já não significa mais nada, irmão. O leito do casamento já não significa mais nada. A pessoa que está com você já não significa mais nada. Você coloca muito empecilho, como se você fosse melhor, como o outro fosse pior que você. Irmão, nós estamos numa busca incessante, permanente contra o pecado. Se o nosso casamento não voltar a ser uma entidade santa, as nossas relações de amizades não voltarem a ser relações santas, sem fofoca, sem agressão, sem mentira, irmão, a gente não consegue ser reconhecido como aquela pessoa que Jesus quer que a gente seja, a pessoa que Deus criou. Meu medo não é que Deus pergunte:
se eu fui perfeito como ele. Meu medo é se o Senhor pergunta: Moshe, você foi Moshe? Feche seus olhos. Pai Santo, no nome de Jesus, queremos ser reconhecidos como seus filhos, como filho do Deus vivo. Pai, no nome de Jesus, queremos viver na tua presença. Mas também queremos, Pai, que o outro permaneça. A gente quer ser, Senhor, servo teu, reconhecido como agente de graça, Deus. E para isso a gente precisa abandonar nossa vida pecaminosa. Pai, no nome de Jesus, coloca no nosso coração quebrantamento. Pai, no nome de Jesus, que a minha vida de pecado, Senhor, fique aqui hoje. Que a minha vida de pecado, Senhor, esteja aqui diante do seu altar hoje. Perdoa os nossos pecados, da forma que nós perdoamos os pecados dos outros. Pai, perdoa os nossos pecados. Senhor, nossos pecados precisam ficar aqui hoje, nos seus pés, para que nós participamos dessa mesa santa, a santa ceia do Senhor, limpos, alvos como a neve. Não porque merecemos, mas porque estamos numa constante e insistente busca de trazer os nossos irmãos para perto de nós, numa termos uma identidade como filhos de Deus, e também numa luta contra o pecado, buscando ouvir o que o seu Espírito Santo tem para nos dizer. Nós precisamos do Senhor. Irmão, se você precisa do Senhor, que o Senhor estabeleça no seu coração uma sede de acolhimento pelo outro. Irmão, se você precisa que o Senhor estabeleça em você um senso de que você é filho. Irmão, se você precisa deixar o seu pecado aqui hoje. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca faço, mas eu quero pedir para você ficar de pé, que nós vamos orar com você. Eu já estou de pé. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E Senhor, cada uma dessas pessoas está fazendo um compromisso com o Senhor hoje. Um compromisso de olhar para o próximo à altura dele. Principalmente quando o próximo precisa do nosso perdão. Cada um que está aqui hoje, Senhor, está fazendo um compromisso com o Senhor. Numa busca insistente para ser o filho que o Senhor quer que seja. E sejamos. Cada um que está de pé aqui hoje está se comprometendo em abandonar o pecado e viver uma nova vida na sua presença. Senhor, é o seu Espírito Santo que pode viabilizar tudo isso. E eu te peço, porque a tua palavra acabou de nos dizer. Mesmo que um pai mau sabe dar coisas boas aos seus filhos, quem dirá a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não dará o Espírito Santo a todo aquele que pede. Irmãos, que nós possamos pedir pelo Espírito Santo de Deus essa noite, que Ele possa, assim, renovar as nossas vidas. Ore também você a Deus. Santo Deus, renova minha vida pelo seu Espírito Santo. Santo Deus, muda minha vida pelo Espírito Santo. Santo Deus, transforma minha vida pelo Espírito Santo. Porque se um pai mau dá coisas boas a seus filhos, quem dirá o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não dará o Espírito Santo àquele que pede? Pai, estamos pedindo, estamos cumprindo sua vontade. Derrama a sua vontade no nosso meio. No nome de Jesus. Amém. Amém.